Fala galera, professor Vidião com vocês. Estamos de volta, hein? Continuando nossa aula sobre Roma Antiga, agora Império, pessoal. Seguinte, vamos voltar um pouquinho atrás. Lembrando, Roma, no final da República, passava por sérios problemas. Total instabilidade política, econômica e social. Lembra, nós tivemos guerra civil entre Mário e Sila e depois nós tivemos guerra civil entre os triunviratos, primeiro e segundo triunvirato. Então, guerra civil traz todo um processo de desorganização social. Daí, era necessário a mão forte de um general, Otaviano. Ele assume, recebe todos os títulos, o último título é de imperador e Augustulus, o divino, aquele que pode passar o trono adiante. Assim começa o Império. Agora, uma dica, carta na manga, humanas na veia, anota aí. A estrutura administrativa do Império, ela é bem parecida com a República. Nós temos o Senado, magistraturas, as assembleias. Acima do Senado agora, nós temos o Imperador. Então, é uma estrutura administrativa que tem os moldes da República. Não esquece isso. Porém, não é República, porque o Imperador ele tem um poder total, ele tem um poder autocrático. O Senado vai se tornar um órgão consultivo, onde o imperador vai viver e conviver com esse Senado, mas não tem autoridade sobre a figura do imperador. Beleza? Divisão do Império, alto e baixo. Olha, ó, Alto Império vai do século I ao século II, é o período de estabilidade, é o período de desenvolvimento, de crescimento. Começa com Otaviano. É o período em que todos aqueles problemas de revoltas de escravos, revoltas de plebeus, vão ser contidos pela força. É o momento em que Roma expande ainda mais o seu território, porém, não tanto durante quanto a República. Lembra uma coisa? A República Romana foi imperialista. O Império não consegue conquistar territórios mais do que o período republicano. Baixo Império do século III já é o período de crise e decadência do Império Romano. Então vamos ser cirúrgicos, vamos ser diretos. Alto Império. Vamos lá. O que ocorre no Alto Império? Primeiro, é o período de paz, Pax Romana. Leva ao fim das conquistas, mas isso já no final. Então vamos entender. A curto e médio prazo, a Pax Romana foi excelente para Roma, porque ela vai conter pela força do imperador e dos imperadores as revoltas e vai gerar todo o processo de desenvolvimento. A política de pão e circo aqui vai ser muito aplicada, porque não sejamos tolos, não vai desaparecer a pobreza e a miséria, mas vai ser contida o estado de insuflar, o estado de celeuma, o estado de revolta, perfeito? Da população. E a política de pão e circo contribui para isso. O cristianismo está surgindo nesse momento. O cristianismo vai ser extremamente combatido, porque ele era contra a escravidão, contra a divindade do imperador, contra a divindade dos deuses. Então, os primeiros cristãos, o cristianismo primitivo, ele vai ser muito perseguido. Os primeiros cristãos vão fazer seus ritos nas catacumbas, escondidos. Para ter uma ideia, até o cristianismo conseguir se consolidar, já se foram 4 séculos. Então, não esquece. Pontos principais. Pax Romanas. Paz Romana, não esquece, anota no teu caderninho, que eu sei que o aluno manda na veia anota. Não é paz significando fim de guerra, é paz significando estabilidade, estendendo o território ao máximo. Claro que vai chegar um momento que vai chegar ao máximo de extensão, que é o século II. Não conquista, porém, não conquistar mais território não significa dizer que não vai ter guerra para defender o que já tem. Então, Roma sempre teve guerra, até o final da sua vida, vamos dizer assim, do seu Império Ocidental e posteriormente do Império Oriental. Então, nunca vai deixar de ter guerra, mas vai deixar de ter conquista. Aí vem o problema, porque a longo prazo, como é que um Estado, um Império, desde o período da República até agora o período republicano, que é escravista, não esquece, Roma é escravista, cidades gregas eram escravistas, mesopotâmicos, egípcios, astecas, maias e incas, servidão coletiva, não esquece disso. Então, como é que vai sobreviver se parou de ter conquistas? E se a escravidão por dívida não existe mais? Deu para entender? A longo prazo, a Pax Romana vai se tornar um problema.
E o cristianismo, não me julguem, pelo amor de Deus, nós estamos tratando aqui de questão religiosa, mas como um fenômeno. O cristianismo, um fenômeno histórico, foi um vírus destruidor. Por quê? Sem armas, mas pela ideologia, os cristãos acreditando ter uma vida após morte, isso é um alento, principalmente para a maioria do império, que é escrava, pobre, desculpa o termo forte, mas verdadeiro, miserável. Então eu me abraço a esse alento. Então eu posso estar sendo jogado aos leões, crucificado, mas eu não abro mão da minha crença, do meu credo, do meu divino. Deu para entender? Que no caso aqui é representado por Jesus Cristo, que começa, e Paulo de Tarso, que expande todo o cristianismo e com os discípulos. Perfeito? E os apóstolos. Beleza, vamos continuar. Então o cristianismo vem como uma bomba dentro do Império Romano. Lento, gradual, mas vai levar ao fim do Império. Onde? Aqui no Baixo Império. O Baixo Império é o período que foi marcado pela decadência, pela crise do Império Ocidental. Lembrando, tá? Como está aparecendo aí no mapa para vocês agora. Do lado esquerdo de vocês é o Império Ocidental. Do lado direito de vocês é o Império Oriental ou Bizantino, que foi dividido por quem? Diocleciano, formando uma tetrarquia. Por quê? O lado ocidental, ele já vem. As invasões germânicas, elas vão acontecer cada vez mais. Então, o que acontece é que a parte ocidental do Império Romano vai minguando. O comércio nunca vai deixar de existir, mas vai enfraquecer aquele comércio de longa distância riquíssimo, que deu origem aos homens novos. Lembra da nossa primeira aula? Perfeito. O Império Oriental, ele nunca perde o vínculo com a Ásia. Então, ele mantém o seu fluxo de comércio por meio da cidade de Constantinopla, antes chamada de Bizâncio. Então vamos lá, Diocleciano dividiu, tetrarquia, 2 Césares, 2 Augustos. Constantino vem, reunifica e deixa a capital em Bizâncio, mudando o nome para Constantinopla. Após a saída de Constantino, ok, vem Teodósio, que divide definitivamente. Olha aqui, ó, já dando um spoilerzinho do final da aula. Vem Teodósio, que divide definitivamente o império, ok? Mas calma, vamos devagar. Vamos dar aqui um passo a passo para que a gente perceba que a crise do Império Romano ela é muito complexa. Você não pode explicar por um fator apenas. Olha aqui, ó, fatores. Crise do escravismo, coloca isso aí lá em cima. Com a falta de conquista, diminui a entrada de escravos. Sem escravos, nós não temos escravos suficientes para o trabalho, não se mantém a riqueza. Sem essa riqueza, não tem como fazer o quê? Comércio, uma crise econômica. Vai se comprar dos povos vizinhos, manda-se moeda de ouro para fora, é uma falta de moeda, é uma crise financeira, uma crise monetária. Outro, continuando a crise, nós temos uma crise administrativa. Como manter um exército tão grande e poderoso em todas as fronteiras, como vocês olharam no mapa anterior, se esse exército mau salário tem? Outra coisa, muitas invasões bárbaras, de maioria germânicas, elas vão ser inicialmente o quê? Pacíficas. Vão aceitar povos estrangeiros nos limites como colonos, tá? E esses povos trabalham, pagam parte para o império e ficam ali também protegendo o império. E vão entrar no exército, mas não como soldado romano que luta por Roma, pela glória de Roma. É o processo de barbarização do exército. O soldado romano comário teve direito a aposentadoria, salário. Isso aqui não vai existir mais. Não tem dinheiro nem para pagar moeda, para pagar os soldados. Então, com o exército fraco, rompe o escudo de contenção. Então, esse império vai ser cada vez mais o quê? Invadido. E nós temos o quê? As invasões bárbaras, que são uma consequência da crise, mas também é uma razão. As invasões bárbaras, pensa comigo, elas são consequência porque o império está em crise, mas ela é razão porque ela agrava ainda mais. Entendeu? Ok? E aí sim, como a gente deu spoiler agora há pouco, ó, quais são os reflexos? O império é dividido. Como eu falei, Diocleciano e Teodósio dividem. Lei do colonato. Diocleciano vai mandar todo o cidadão que está ali, ó, dentro das cidades, para a zona rural. Se não tem trabalhadores escravos suficientes, então vai para a zona rural, vai para as fazendas vilais. E ali vai ficar sob a guarda, debaixo da guarda, de um dono de terras. Mais tarde, isso dá origem ao quê? Isso vai dar origem à servidão e vai dar origem aos futuros feudos. Perfeito? Mas ainda é cedo. Então perceba que o feudalismo começa a se formar com a crise do Império Romano. O feudalismo não começa a se formar na Idade Média.
começa a se formar já na crise do Império Romano. E nem desaparece com o fim da Idade Média. Os resquícios feudais vão além da Idade Média, findando ali com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, mas isso não é tema para o bate-papo de agora. Vamos para cá, voltando, ó. Lei do colonato gera ruralização. Êxodo, o que, pessoal? Rural? Não. Êxodo urbano. A cidade é insegura. Eu não tenho trabalho. A violência aumenta. Então eu vou para a proteção de um senhor que tem um exército particular, tem terra, tem teto, tem comida, aqui eu fico. Então, cada vez mais o Império Romano, na parte ocidental, que não consegue fazer esse comércio com o Oriente, ele vai se ruralizar. Piorando a situação dessa ruralização é a invasão dos povos bárbaros, que não viviam do comércio, viviam de saques e agricultura. Então, esse império se ruraliza ainda mais. Entenderam? Finalizando, o golpe de misericórdia, quando o Odoacro, rei dos Érulos, ele invade o império, toma a cidade de Roma, derruba o último imperador Rômulus Augustus, ou Rômulo Augusto, como queiram, em 476 e assume o trono. Definitivamente, o Império Ocidental entra em crise. E quem não entra em crise? O Império Oriental. Mas aí já é tema para outra aula, é o Império Bizantino, ok? Que nós vamos estudar na continuação das nossas videoaulas. Resumindo, qual foi o problema ou o conjunto de fatores que levou à crise do Império Romano? O Império Romano morreu de metástase, de câncer generalizado. Todas as instituições do Império faliram. Deu para perceber? E quem é que está na base disso? A Pax Romana e o cristianismo. Porque o cristianismo combate a escravidão. Com o passar do tempo, o próprio exército se torna cristão e não vai perseguir. E com o tempo a escravidão vai sendo abandonada, ela nunca desaparece. Lá na Idade Média feudal ela existe, não esquece disso, tá? Mas ela é praticamente insignificante, a mão de obra é serva. Então o Império Romano, não escreve na segunda etapa aí da UEMA ou de qualquer outra prova, mas fazendo uma analogia, ele morreu de câncer, morreu de metástase. Valeu, pessoal!